Olá, pessoal. Vamos iniciar mais uma aula de Geografia do oitavo ano. O conteúdo da aula de hoje será sobre os aspectos humanos, no continente europeu. Vamos dar continuidade. Está na apostila 2, a partir da página 206. Vamos fazer uma breve revisão aí do tema que a gente estudou na última aula. A gente ainda falava dos aspectos humanos da Europa, a gente falou das imigrações internacionais e o crescimento populacional. Falamos da xenofobia, nessa aversão aos imigrantes. E na aula de hoje, nós vamos iniciar aí tentando entender os motivos que levam os nativos a terem atos, comportamentos xenofóbicos contra os imigrantes. E na sequência vamos falar sobre o padrão de vida, a urbanização e a diversidade étnica no continente, certo? A queda do crescimento vegetativo, Nas regiões desenvolvidas da Europa, observa-se uma queda acentuada do crescimento vegetativo e é uma queda acentuada e permanente, certo? Isso faz com que diminua, a população dos países, Então, alguns países europeus passaram a incentivar a chegada de imigrantes, recebendo eles, por meio de incentivos, para a chegada desses imigrantes no continente. Visando o quê? Manter os níveis produtivos e o crescimento populacional, Porque precisa de mão de obra, uma vez que a população envelhece e a taxa de natalidade é pequena, então falta mão de obra para trabalhar e manter a economia girando. Então, por isso, o estímulo da chegada dessa mão de obra, através de imigrantes, No entanto, essa atitude dos governos recebeu críticas de uma parcela da população nativa, que são as pessoas que nasceram ali, que moram nesse país, e de alguns partidos políticos, principalmente os partidos mais conservadores. Isso fez com que surgisse uma onda de manifestações xenofóbicas em diversos países do continente, discriminando aí os imigrantes, certo? Vamos tentar compreender aí os três principais motivos dessa aversão. O primeiro é o medo do aumento da taxa de desemprego, mas isso não se justifica, porque os imigrantes eles acabam ocupando aquelas vagas que exigem menos especialização, menos tempo de estudo, menos capacitação técnica, e essas vagas normalmente elas não despertam o interesse dos nativos, da população local, por conta dos baixos salários. Então é um motivo que não se justifica, certo? 2. Previsão de maior automação da indústria nas próximas décadas. Eles acreditam que isso levaria a um aumento maior do desemprego, Então com os imigrantes teriam aí mais pessoas concorrendo às vagas, E 3. Os imigrantes ilegais trabalhando por baixos salários, O que gera pobreza, marginalização, aumento da criminalidade e formação de bairros degradados, uma vez que os salários são bem baixos, aí não conseguem dar o mínimo de qualidade de vida, para esses habitantes, imigrantes que vêm de outros países. Lembrando que, embora se aponte aí os três motivos, nenhum dos três motivos justifica a prática de atos de comportamentos xenofóbicos, certo? Continuando, vamos tentar resolver esse exercício, tentar entender como ele deve ser resolvido. País com menor taxa de natalidade da União Europeia, a Itália registrou o nascimento de 60.579 habitantes até 1º de janeiro de 2017. Cerca de 86 mil pessoas a menos em relação ao ano anterior. Os dados foram divulgados pelo Instituto Nacional de Estatística e confirmam a tendência de redução populacional no país. O resultado negativo ele é decorrente da alta taxa de mortalidade, que chegou a 608 mil casos em 2016, após o pico no ano anterior, quando 648 mil pessoas morreram. E da taxa de crescimento natural, que é o nascimento menos mortes, que registrou em 2016 um índice negativo de 2.134 pessoas, que é a segunda maior queda. Quais os conceitos populacionais são abordados na notícia? Então, tem dois conceitos aí, que o texto fala sobre eles, sobre esses conceitos. Vocês apenas devem identificar aí quais são esses conceitos populacionais, Na verdade, acredito que são três os conceitos que estão presentes aqui, que vocês podem citar esses três conceitos. Vamos iniciar agora a questão do padrão de vida. Aconteceu aí uma elevação aí do padrão de vida no continente em razão principalmente da queda, em razão principalmente da melhora das condições
de saúde, de educação e promoveu aí uma queda da taxa de mortalidade. Então aumentou-se a expectativa de vida, as pessoas passaram a viver mais. Em 1900, a expectativa de vida no continente europeu era de 50 anos. Em 2015, mais de 80 anos. E 10 dos 20 países com maior expectativa de vida são europeus. Aqui nós temos quais são esses 10 países europeus que têm aí a maior expectativa de vida. A gente tem aqui, por exemplo, Mônaco, onde as pessoas vivem em média 89 anos e meio, San Marino com 83, Islândia e assim vai, a Itália, o 14º país com a melhor expectativa de vida do mundo, e a Noruega aqui, o 20º com 81, certo? Continuando, vamos fazer uma relação entre o padrão de vida e o envelhecimento. Maior expectativa de vida, o que isso faz com que aconteça? O aumento da parcela de idosos da população. Pois se as pessoas estão vivendo mais anos, logicamente esse país vai ter mais pessoas idosas, né? Acontece então uma diminuição da população em idade produtiva, né? Que é a população em idade para o trabalho, né? Já que há um aumento da população idosa, né? Normalmente já estão aposentados, não estão em idade produtiva, então acontece uma diminuição então da mão de obra. Na União Europeia, em 2015, 19,1% dos habitantes tinham acima de 65 anos. Isso é uma tendência, tá, nos países desenvolvidos. Por conta da melhora da expectativa de vida, acontece aí o envelhecimento da população. O Brasil, que é um país subdesenvolvido, por exemplo, no ano de 2015, apenas 5% da população brasileira era de idosos. Tem as pirâmides etárias, né, nós já estudamos elas, vamos ver já no próximo slide mais algumas. O que faz com que a gente... O que a gente observa nessas pirâmides etárias? Acontece aí o estreitamento, né, das bases. Nas bases das pirâmides estão as faixas etárias menores, as pessoas mais novas, então a taxa de natalidade está pequena, então tem menos pessoas nessa faixa etária, então fica mais estreita. E na parte superior, que ficam as pessoas acima de 50 anos, acontece o alargamento dessas linhas na pirâmide etária. Nós já vamos ver isso. Esse gráfico, olha só. Europa, parcela da população com mais de 65 anos em 2015. Alemanha, 21% da população. Itália, 21%. Essa é a média da União Europeia, 19,1%. E aqui nós temos outros países, como a Bélgica, 18%. Então, é uma porcentagem significativa da população acima de 65 anos. A pirâmide etária. Evolução da pirâmide etária de 1994 e 2004. Na cor vermelha são as mulheres, na cor azul são os homens, certo? A gente observa aqui, ó, a parte aqui em azul é de 2014, certo? E em branco, 1994. Olha só, em 1994 a gente tinha, a gente observa aqui pela linha branca, olha só, tinha uma quantidade maior aí de pessoas nessas faixas etárias abaixo de 50 anos. Olha, aí em 2014, olha na cor azul, olha só, diminuiu, certo? E aqui em cima aconteceu o inverso, olha só, aumentou, né, a quantidade de pessoas na faixa etária acima de 50 anos. Então é isso que a gente acabou de dizer. Vai se afinando a base das pirâmides e vai se tornando mais largo o topo. O que isso significa? O envelhecimento da população. Página 209 esse conteúdo, certo? Nós temos então o PIB per capita como, né, um índice aí capaz de repente dar um parâmetro de como é o padrão de vida em alguns países. Na Europa, os países mais pobres são os países orientais, né, são os países da Europa oriental. No continente europeu há também pobreza e desigualdade, então pobreza e desigualdade não é só uma característica do continente africano ou da América do Sul, da América Latina, né, ou da Ásia. Também há pobreza no continente europeu, talvez assim em menor porcentagem, né, obviamente, mas existe. De forma geral, há uma boa distribuição de renda, ou seja, a diferença entre os que ganham mais e os que ganham menos não é tão acentuada. E há aí o aumento das diferenças entre os padrões de renda de ricos e pobres atualmente. Então essa distribuição de renda está acontecendo aí uma diminuição dessa distribuição de renda, ou seja, está ficando mais desigual o continente quando a gente fala em renda. Temos aqui esse gráfico, Europa, PIB per capita em 2015, nós temos aqui o Luxemburgo, o terceiro país
no ranking mundial, com o maior PIB per capita, Noruega, Países Baixos, 24º, né? Reino Unido, 40º. E aqui nós temos os outros países, né, que estão um pouco mais para baixo. Os países aqui da Europa Oriental, como a gente disse aqui, que são os mais pobres, olhem só. Ucrânia, Albânia, Moldávia, né, tudo numa posição para baixo do 100º, né, no ranking mundial. Isso mostra o PIB per capita, então o padrão de vida nesses países não é tão bom quanto nos países do canto aqui esquerdo. Vamos falar da urbanização agora. O continente ele apresenta uma elevada urbanização, tem uma média aí de aproximadamente 80% da população vivendo nas cidades. A causa dessa urbanização foi o quê? O desenvolvimento comercial e industrial, ou seja, as pessoas passaram a migrar para a cidade para trabalhar nos comércios e nas indústrias, e a mecanização do campo, que fez com que se substituísse a mão de obra humana por máquinas no campo, então essas pessoas do campo migraram para a cidade. Ou seja, é o fenômeno aí do êxodo rural, as pessoas saem do campo em direção aos centros urbanos. Nos países mais ricos, a gente observa uma elevada urbanização, como é o caso da Bélgica, por exemplo, com 98% da população vivendo nas cidades, e os Países Baixos com 90% da população. Nos países mais pobres do continente, há uma baixa urbanização, como a Bósnia e Herzegovina, 40% apenas vive nos centros urbanos, Moldávia 45%, Geórgia 53%, certo? Em 1900, 10 das 18 maiores cidades elas eram europeias. Naquela época, levava-se em consideração as maiores cidades, aquelas que tinham mais de 1 milhão de habitantes. Então, das 18, 10 eram europeias, certo? Atualmente, a gente tem um conceito aí de megacidades, né, que são aquelas cidades com mais de 10 milhões de habitantes. Então, levando em consideração esse conceito das maiores cidades, que são as megacidades, em 2016, o continente europeu tinha apenas 3 megacidades. Paris, com 16,5 milhões de habitantes. Desculpa, Moscou, com 16,5 milhões de habitantes, que é essa imagem aqui da foto, né, a capital da Rússia, Paris com 10,9 milhões e Londres com 10,4. Como a gente já estudou em outras aulas, tem acontecido uma urbanização acelerada dos países subdesenvolvidos. Então hoje, boa parte das megacidades elas estão situadas em países subdesenvolvidos, certo? Um crescimento desordenado, né, e muito rápido, sem planejamento. Continuando, esse mapa aqui, ó, ele ilustra as cidades com mais de 1 milhão de habitantes da Europa em 2016. De acordo com a legenda, as cidades com uma estrela são as cidades com mais de 10 milhões, são as megacidades, como está aqui, ó, Paris, Londres e Moscou, acompanhem com a seta. Cidades com o círculo verde são as cidades aí de 5 milhões a 10 milhões, né? A gente vê aqui, ó, Madrid, Milão, né, na Itália, enfim, tem outras cidades aí. E aí vocês podem observar com mais calma na apostila de vocês, né, de acordo com a legenda, vocês podem ir observando aí o nome das cidades, em que país que está, certo? Esse conteúdo está na página 211. Continuando, vamos falar agora da diversidade étnica. Quais são as causas da diversidade étnica, né? Porque o continente europeu é também muito diverso, assim como os outros, né? As causas, as migrações do passado. Então, aconteceram migrações entre os povos europeus, né, dentro do mesmo continente, né, de uma região do continente para outra. As imigrações, que, sem dúvida, aconteceram e hoje são até mais intensas, e o surgimento e a queda de impérios, né, nos períodos históricos, né, e também as invasões que ocorreram e as imigrações africanas e do Oriente Médio. Esse é um fenômeno bem atual, né, a chegada aí de imigrantes que vêm pelo norte da África e do Oriente Médio, principalmente às vezes no Oriente Médio, no caso, em razão de conflitos, né, são os refugiados. Há uma diversidade linguística, né, um predomínio aí das línguas indo-europeias, né, que são as línguas eslavas, as neolatinas e germânicas, né. Entre as neolatinas nós podemos citar aí, por exemplo, o francês, né, o italiano, o português, o espanhol. Continuando. Aqui nós temos os principais grupos étnicos, né, no continente europeu. Acompanhe aqui com a seta. A gente tem a legenda aqui, ó, dos povos indo-europeus. Olha só, os neolatinos, onde eles se situam aqui? Se situam aqui, ó, na região onde é Portugal, Espanha, Itália e França, certo? Os germânicos, aqui na região da Suécia, onde está a Alemanha, onde está o Reino Unido, e assim vai. Os eslavos, né, em boa parte da Rússia, República Tcheca, Polônia, Eslovênia, a Sérvia, e assim vai. Temos os mongóis também, e os outros grupos, como os bascos e os caucasianos. Então vocês podem observar com mais calma também na apostila de vocês, na página 212, conhecer um pouco mais da denominação
desses povos e em que região do continente que eles se encontram. Pessoal, nossa aula de hoje então fica por aqui. Na próxima aula a gente vai continuar discutindo um pouco aí ainda das questões étnicas do continente. É isso e até a próxima aula. Qualquer dúvida, dirijam-se aos tutores do grupo de vocês. Bons estudos!